Amém. Não combinamos nada, mas ele começou a mensagem, mas tudo bem. Deus é bom, né? De vez em quando? Por quê? Diga comigo assim, promessas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. 10 amém deu. Mais uma vez. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Você recebe essa promessa? Amém. Ela é tua? Amém. Minha ela é. Ela está escrita aqui. E conforme nós já ouvimos alguns meses atrás, tudo que está escrito aqui, tudo que a palavra diz que eu posso, tudo que a palavra diz que eu tenho, tudo que a palavra diz que eu sou. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo eu e minha casa. Promessas. Nós declararmos, nós decretarmos as promessas de Deus. Quando nós começamos a ler e começamos a nos expor a palavra de Deus, nós começamos a receber as coisas da palavra de Deus. Tenho conversado isso na escola de profetas. Aquilo ao qual eu me exponho, eu vou conversar com você. Você quer saber ao que eu estou me expondo? Venha conversar comigo. Venha conversar comigo e você vai saber o que eu estou assistindo, onde é que eu estou indo. Porque aquilo que aqui está cheio, transborda por aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós declararmos, nós decretarmos essa promessa sobre as nossas vidas. Isso está escrito lá em Atos 16, 31. Passando faz tempinho já pelo livro de Salmos, um versículo me chamou a atenção, entre outros tantos, né? E nós lemos assim, Salmo 132, 12. Se é condicional, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Quem que põe quem no trono? O pai põe o filho no trono. O pai guarda a palavra. Naturalmente o filho também precisa guardar. O pai guarda a palavra e o filho é assentado no trono. Voltando lá para Romanos capítulo 4. Nós passamos por Romanos esses dias, né? E foi uma bênção ler Romanos. Romanos capítulo 4. Versículos 16 a 22. Nós lemos assim: E esta é a razão porque me provém da fé, para que seja, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência.
E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. O que nós lemos aqui com Abraão? Abraão, ele recebeu uma promessa. Ele recebeu a promessa. Abraão, você vai ser pai de nações. Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu essa promessa. E a idade foi passando, e Abraão foi ficando velho, e Sara foi ficando mais velha também. E o que Abraão estava olhando? Duas coisas. Ele estava olhando a idade avançada, mas ele também tinha a promessa. Ele olhando a idade avançada, ele diz, não vai mais funcionar. Não vai ter mais filho aqui, eu não tenho como ter filhos. Com 100 anos, com 75 já não estava tão fácil, então com 100 muito menos. Essa era a experiência de Abraão. Essa era a vida de Abraão, ele olhando a vida natural, o que estava acontecendo. Ele tinha a promessa. Ele começou a declarar aquela promessa. Aí ele tirou os olhos do natural e olhou para a promessa, para o espiritual. Nós lemos aqui e chama a existência as coisas que não existem. Nós temos promessas. Uma das promessas é esta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode ainda não estar vendo isto. A tua experiência hoje ainda não pode às vezes não ser esta. Minha casa ainda não serve ao Senhor. Toda ela completa. Essa pode ser a tua experiência. Mas qual que é a promessa que você tem? Crê no Senhor Jesus, você e a tua casa, e você será salvo e a tua casa será salva. O que eu preciso fazer com essa promessa? Colocar fé nela. Eu declarar esta promessa. Eu falar esta promessa. Como é que Deus criou os céus e a terra? Pela palavra. Deus criou os céus e a terra falando. Como é que eu aumento a minha fé? Falando. Falando. Decretando a promessa que Deus me deu. Eu preciso crer na promessa, eu preciso declarar essa promessa que eu tenho. Como é que eu vou saber as promessas que eu tenho? Tanto mais você se expõe à palavra, tanto mais promessa você vai ter. Tanto mais você receber na sua casa pessoas que levam a sério, e essas pessoas vão orar pela tua família, e vão lançar promessas sobre a tua vida. Há importância de nós sermos hospitaleiros. De nós recebermos em nossas casas pessoas que levam a sério a palavra de Deus. Receba pessoas assim na tua casa. Por um lado você recebe. Por outro lado, quando você vai, você lança as promessas naquela casa que você está indo. A importância que nós temos conversado, queridos, do grupo familiar. Que bênção que é nós nos abençoarmos mutuamente, de casa em casa. Essas promessas, queridos, nós vamos construindo elas. Nós temos em Mateus 7 a parábola dos dois fundamentos. As duas pessoas estão construindo a casa. Interessante que ele não fala da casa, ele fala do fundamento da casa. Ele fala da fundação da casa,
do alicerce da casa. Nós tivemos, há alguns anos, não sei se 2 ou 3 anos atrás, uma enchente um pouco diferente em Blumenau, entre tantas que eles já sofreram, mas uma das enchentes veio a derrubar casas de padrão elevado, casas muito boas. Como é que isso aconteceu? A água veio, não minou a casa, mas minou o fundamento dela. Eu preciso construir sobre a rocha. E se eu construir sobre a rocha, vai dar mais trabalho. Vai custar mais do que não construir sobre a rocha. Eu estou construindo a minha casa, amém, aleluia. Mas eu preciso construir ela sobre a rocha. E isso tem o seu preço. Isso tem o seu preço quando nós construímos a casa sobre a rocha. Indo lá para o Salmo 128, algo muito interessante nesse Salmo. Salmo 128, os primeiros 4 versículos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se nós olharmos esses 4 versículos aqui, temos algo bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor, eu temer ao Senhor. Depois que eu estou temendo ao Senhor, eu andar nos seus caminhos. Eu preciso andar nos caminhos de Deus. Eu preciso temer a Deus e andar nos seus caminhos. O que vai acontecer? Do trabalho de tuas mãos comerás. É o trabalho. Adão e Eva já tiveram que trabalhar no jardim do Éden. Trabalho foi Deus que inventou. Trabalhar é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Pelas risadas não sei se acreditaram ou se não acreditaram, tá? Mas quem que trouxe a luz ao trabalho? Quem que inventou o trabalho? Foi Deus. Trabalho é ruim? Se fosse ruim, Deus não teria feito. Tá? Se eu gosto ou não gosto é outra coisa. Tá? Mas foi Deus que inventou o trabalho. Então trabalhar é bom. Trabalhar não mata ninguém. Muito pelo contrário. O não trabalho que traz problemas. Não estou falando de desempregados que estão procurando. Tá? Se você está procurando um trabalho, receba o teu trabalho. No trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás e tudo te irá bem. Versículo 3, queridos, é uma preciosidade. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Videira fala de uva. Uva fala de vinho. Vinho fala de alegria. Nós sermos alegres à roda da mesa. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Oliveira fala de azeitona. Azeitona fala de óleo. E óleo fala de unção. Eu temo ao Senhor, eu ando nos caminhos dele. Por isso eu sou feliz. Eu trabalho. Eu vou ter alegria em casa e eu vou ter a unção em casa. Tá? Essas coisas vêm, queridos. Quando eu estava 3 semanas atrás em São José, aí eu peguei uma família como exemplo. Mas ok. Vamos lá. Eu precisava de uma família que tenha filhos casados que estão aqui. Quem tem? Vamos lá, gente. Me ajuda um pouco. Vem cá, João. João e Frida. Glória a Deus.
os filhos já vão ser chamados. Tá? Isto. Vem aqui, vem aqui. Não vai doer. Não vai doer. Não é injeção. Tá? Nós sermos bem-aventurados e nós sermos felizes em casa. Quando ele ora por ela, ele está orando por quem? Pela esposa. Quando ela ora por ele, ela está orando pelo marido. Os filhos, por gentileza. Onde estão os filhos? Aleluia. Gente bonita, né? É verdade. Tem mais gente achando vocês bonitos, tá vendo? Para nós olharmos um pouquinho como a gente vê a oração e como é que ela funciona. Eles estão aqui agora. Agora ele ora por ela. Aos olhos deles, ele está orando por quem? Pela mãe. Quando ela ora por ele, na frente deles, ela está orando por quem? Pai de quem? Pai dele. Quando ela ora por ele, na frente dele, ela não está orando pelo marido, ela está orando pelo pai dele. Ele ora por ele. Na frente dela, por quem que ele está orando? Pelo sogro? Pelo pai dele. Aí vem a criança. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Quando a criança vê isto, o que a criança está enxergando? Vocês estão conseguindo entender? Estou conseguindo me fazer entender como muda um pouco quando nós oramos uns pelos outros? Qual que é a importância disto? Ela vai orar por ele. Por quem que ela está orando? Pelo pai dele. Não pelo sogro. Quando ela está orando por ela, queridos, estamos conseguindo entender como é que muda quando nós começamos a olhar isto? Quem que está orando por quem? E a importância, queridos, tá? A importância de eles olharem, escutarem quando ele está orando por ela. Ele precisa orar por ela na frente deles. Ela precisa orar por ele na frente deles. Ele precisa orar na frente dos outros. Isso cria um senso de responsabilidade. Nós precisamos ver e escutar nossos pais, nossos familiares, nós orando uns pelos outros, ao vivo e a cores. Aqui nós estamos construindo relacionamentos. Quando nós olhamos que vou orar pelo meu sogro, né? Tá, vou orar por ele. Como assim pelo teu sogro? É meu pai! Eu preciso tomar um pouquinho de cuidado como é que eu falo. Porque pode ser o sogro, mas é o pai. Tá? Nós construirmos esses relacionamentos. Nós, lá em casa, Karen e eu, nós temos o hábito de fazer isso no domingo à noite. Nós oramos, todo mundo ora.
Tá? Todo mundo ora e depois eu oro por todos eles com imposição de mãos. Faça isso. Construa isso. Tá? Muito obrigado, bonita família. Uma salva de palmas a eles. Nós temos alegria em casa, nós temos a unção em casa, mas nós trazermos ela à existência, nós chamarmos ela. Quando nós lemos ali em Efésios, Gálatas, Efésios, a questão dos relacionamentos de pais e filhos, marido e esposa, esse é um texto normalmente usado para o casamento, né? Efésios 5:33 até o 4º versículo do capítulo 6. E ali nós lemos assim: não obstante vós de cada um per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Uma das maneiras de eu, pai, eu, marido, amar a esposa é amar os filhos dela, que naturalmente são os meus também. Uma das maneiras de ela respeitar, de ela amar o marido, amando os filhos. E uma maneira que nós temos muito prática de fazer isto, isso que nós vimos aqui. Nós orarmos uns pelos outros. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Quando o homem ama a esposa, fica mais fácil para a esposa, nessa tradução diz respeitar, outra tradução diz sujeitar. Quando o marido ama a esposa, fica mais fácil para a esposa respeitar o marido. Quando a esposa respeita o marido, fica mais fácil o marido amar. É uma via de duas mãos. Para os filhos, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ponto. Amém. Na psicologia de hoje, o que é usado hoje, tá? E o que a gente vê, o que a gente escuta, os filhos têm total liberdade de escolherem o que eles quiserem. E eu entendo, queridos, não é o caminho de Deus. O caminho de Deus, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Agora, quem que vai ensinar o meu filho a me obedecer? Quem que vai ensinar meu filho a me obedecer? Quem que vai ensinar meu filho a obedecer à mãe? O pai e a mãe. Então eu preciso ensiná-los a obediência. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Queridos filhos, você quer ir bem e você quer ter vida longa sobre a terra? Se você quiser isto, a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Honra pai e mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Queridos filhos, honrem papai e mamãe. Eu sei que esse assunto não é um assunto de ibope. Se fizéssemos uma conferência disso, provavelmente não íamos ter muitas pessoas, tá? Porque nós estamos indo na contramão do mundo.
mas sempre foi atual. Sempre foi atual. Quando nós conseguimos entender isso, quando nós conseguimos fazer isto, tá? Naturalmente nesse processo todo eu vou precisar de fé. Quando meus familiares ainda não estão no Senhor, e às vezes quando meus filhos ainda não estão no Senhor, nós lemos lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé, eu vou ter descanso. Mediante a fé eu vou ter alegria. A fé vai me levar à paz. Eu estou orando pelo meu filho, pela minha filha, pelo marido, pela esposa, pelos meus pais, mas ainda não estão. Eu preciso colocar fé. Eu preciso crer que a promessa que eu tenho aqui, creias tu e serás salvo tu e a tua casa, é verdade. Então eu vou declarando isto, eu vou decretando isto. Eu vou falando isto. Mas eu não estou vendo isto. Abraão também não viu. O que Abraão viu? A idade estava chegando, e estava passando, e o homem estava com 100 anos. Mas ele creu. Ele creu e a coisa aconteceu. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Nós orarmos até. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então eu dou glórias a Deus pelo quê? Pelo que eu ainda não estou vendo, mas pelo que Deus me falou que vai acontecer. Ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Mas eu preciso proclamar a palavra. Isaías, nós lemos que a palavra não voltará vazia. Ela vai se cumprir. Vamos ler ali Isaías 55, 11. São preciosidades que nós temos, queridos. 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai cumprir, ela vai fazer para aquilo que ela foi enviada. E eu preciso crer e proclamar essa palavra. Eu preciso proclamar muitas vezes, contra a minha experiência. Proclamar contra aquilo que eu estou vendo. Contra aquilo que eu estou vivendo no momento. Porque eu estou olhando lá na frente. E ela vai se cumprir. Nós precisamos, queridos, valorizar o que nós já temos. Eu preciso me alegrar pelo já conquistado. Se nós olharmos de onde é que nós viemos, você veio da onde? De que mundo você veio? O que acontecia lá? E o que você tem hoje? O quanto você já cresceu? Agradeça a Deus por isso. Seja grato a Deus pelo que Ele já fez na tua vida. Tenha um coração agradecido pelo que Deus já fez na tua vida. Não por aquilo que você gostaria, talvez. Mas amém pelo que nós já crescemos. Amém onde é que nós já chegamos. Mas nós vamos chegar mais para frente ainda. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira.
à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós temos aqui homens que temem ao Senhor? 10 mãos deu. Nós temos aqui homens que temem ao Senhor? Você vai ver o resultado na tua casa. Mas persevere, querido. Persevere. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós temos a promessa. Nós declaramos a promessa e nós falamos a promessa. E ela vai se cumprir. Mas eu preciso crer para isto. E às vezes eu preciso que irmãozinhos do meu lado me ajudem a isto. Às vezes eu preciso do irmãozinho para me lembrar da promessa que eu tenho. E juntos nós nos abraçamos e nós declaramos a promessa e nós somos mais que vitoriosos. Creia, creia, declare a promessa de Deus e você vai ver o milagre. Glória a Deus, queridos. Estamos combinados? Aleluia, Deus é muito bom. Vamos colocar em pé e vamos orar, amados.